E aí, pessoal? Win Pocket número 9. Essa eu vou falar do Uber. A gente vai entrar naquela linha, né, de perguntar ao cliente se você entendeu a sacada daquela empresa. E nesse caso, a gente falou do Google e agora a gente está falando do Uber. E não é uma só sacada. Essas empresas têm várias sacadas. A ideia é que eu quero trazer uma para você fazer o cliente pensar, para você gerar mais conversas e por que não também, às vezes você pensar, você refletir, porque você não tinha pensado nisso. Então, bem-vindo ao Vencer em Vendas. Agora a gente vai para a nossa aula 9 e como a ideia é sempre abrir com o cliente, a aula 9 do Win Pocket. Você entendeu a sacada do Uber? Pessoal, tem muitas sacadas. Uma delas que vocês conhecem bem é o fato de você entregou para um monte de pessoas que tinham carros que estavam ociosos ou pessoas literalmente também que estavam ociosas que queriam arrumar uma segunda fonte de receita. Essa foi a sacada? Não, foi uma das sacadas. É a sacada que eu quero apresentar agora? Não. Então é legal vocês saberem que todas essas são uma sacada, mas a que eu quero guardar é o que eu vou mostrar agora. Então sim, tem esse aspecto que ajudou um monte de gente a remuneração com carros que estavam parados. Tanto que hoje você tem um investimento importante onde as pessoas estão inclusive alugando carros que o cara chega no trabalho, para lá, aliás, antes da pandemia, né? Parava lá, outra pessoa podia pegar aquele carro, usar e devolver, como a gente viu nas bicicletas também. Mas essa ainda não é a sacada que eu quero trazer. Qual que é a outra sacada que o Uber traz? Ele democratizou, ou seja, qualquer pessoa poderia fazer esse trabalho, você poderia alugar um carro e fazer Uber e devolver o carro, e a diferença é o que você faturaria. Outra coisa que ele fez, que eu achei muito legal, ele elevou a qualidade dos serviços dos táxis. Então, tem uma série de coisas que o Uber acabou trazendo, como o Airbnb também, a gente vai falar dele, mas como o Facebook também, que eu vou falar dele, eu vou falar de várias empresas, né? Alibaba, como eu já prometi, Magalu, mas a ideia é que qual que foi a grande sacada do Uber e por que ele deu certo? Porque ele quebra um paradigma muito importante. Qual que era o paradigma? Aliás, o que é um paradigma? É aquilo que você tem, que você acredita, ou é uma coisa que você carrega por muito tempo e nem sabe o porquê, e quando você quebra esse raciocínio, você está quebrando o paradigma, que é diferente de paradoxo. Paradoxo é aquilo que acontece que nem quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, ou são coisas que acontecem de uma forma constante. Então, nesse caso, ele quebra um paradigma e um paradoxo. Qual que é o paradigma? A gente cresceu aprendendo o quê? Olha, nunca aceite balinhas de estranhos, nunca aceite comida de estranhos e nunca entre num carro de pessoas estranhas. Por quê? É super perigoso. Então, esse era o nosso paradigma. Mamãe ensinou que a gente não pode fazer isso. Mamãe sempre falou pra gente que, olha, é perigoso, não faça isso. E hoje o que a gente faz? A gente entra no táxi, entra no Uber, né? Pega aquela balinha e ainda curte a viagem. E quando o cara não dá a balinha, a gente fica bravo. Ou seja, essa foi a grande sacada. E qual que é o paradoxo? O paradoxo foi justamente quebrar isso. Era, puxa, por que a mamãe não deixava? Porque tinha um problema de realmente a criança ser sequestrada. Por outro lado, quando o serviço é bem prestado, significa que vale a pena. E aí criou-se o Uber. Então o paradoxo é esse. Passa por, vamos arriscar primeiro ou vamos esperar? Então, esse arriscar para ver se acontece. Estatisticamente, deve ter gente que tido problemas com Uber. Deve ter Ubers que são falsificados e machucam as pessoas como as mães falavam? Sim, com certeza, porque são volumes grandes. Mas tem uma grande maioria que se beneficiou disso. Então o que a gente tem? A gente tem uma quebra de um paradigma e um paradoxo. É isso que justamente o Uber trouxe e foi a grande sacada dele. E logicamente ele foi o catalisador, quem iniciou. Porque depois as coisas se tornaram naturais e esses dois paradigmas e paradoxos foram quebrados. Da mesma forma, com outras coisas que a gente
vive olhando e percebendo. E outra que eu quero falar também do Waze. O Waze é outra sacada também que eu vou trazer para vocês, mas existem várias quebras de paradigmas e paradoxos que tem uma perspectiva que com certeza você não sabia ou seu cliente não sabia e que a gente vai trazer para conversar junto e ter aquela conversa ainda mais gostosa para gerar todos aqueles estímulos e todos aqueles negócios que a gente tanto quer com os nossos clientes. Vou saindo aqui, deixando você com o whiteboard para você poder justamente fotografar e usar essa informação no seu dia a dia. Você entendeu a sacada do Uber? Até mais!